Tricolores de toda a terra, está no ar o seu Resenha Express, a sua resenha de todos os dias. Eu sou o Quintela e você está no canal Resenha Tricolor 1902. O canal que não quer ser a sua voz, mas que quer dar voz a você, torcedor do Fluminense. Fica aí, tá começando o Resenha Express pós-vitória, sempre melhor. Vambora resenhar. É isso aí, galera. Agora, em definitivo, o Resenha Express chegando. E eu peço a vocês que não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o like dizendo isso se você diz que esse conteúdo é legal. Quero fazer 2 pedidos a vocês também, com carinho aí, que vocês não se esqueçam de hypar esse vídeo. Como é que você hypa esse vídeo? Você pega o comentário, puxa ele pro lado. Aí no seu celular, você pega o comentário, puxa pro lado, vai lá em hypar, clica em hypar e dá essa moral pra gente. Você pode fazer um hype gratuito e até um hype pago, se você tiver uma condição de quiser ajudar. Vai ser muito bem-vindo. E o segundo pedido é o seguinte: nós tivemos que fazer o nosso pós-jogo bem tarde, ontem, 1h da manhã, então muita gente já estava dormindo e não conseguiu assistir o nosso pós-jogo. Se você puder assistir lá para dar uma moral, para não deixar a gente perder a audiência do pós-jogo, eu agradeço muito. Pós-jogo com muita análise, né? A gente sempre faz um pós-jogo com muita análise tática, com participação da galera. Quem não puder ver ele todo o pós-jogo, mas puder ir lá dar um like, pô, agradeço muito também. Então fica aí o pedido a vocês, tá bom, galera? Galera, tem muita notícia do Fluminense hoje, né? O pós-vitória do Fluminense foi muito legal. A zona mista ontem tiveram muitas perguntas na zona mista. Teve pergunta pro Renato. O Renato fugiu da minha pergunta, cara. Eu fiz uma pergunta pro Renato sobre o Borussia Dortmund, porque era o último jogo do Fluminense no Maracanã, antes da viagem para os Estados Unidos. Eu até dei uma falha ali, eu errei. Eu falei assim, é o último jogo no Brasil, mas eu quis falar o último jogo no Maracanã. Né? E o Renato falou, não vou falar disso porque tem um jogo com o Inter. Lá em Porto Alegre, você me pergunta, eu não vou estar em Porto Alegre, Renatão, por isso que eu te fiz a pergunta aí, mas eu entendo você, é compreensível, mas depois a gente vai ver isso daí. Galera, ontem na saída do campo, o Paulo Henrique Ganso deu entrevista para televisão e confirmou que está muito avançada aí a renovação dele com o Fluminense. Ganso confirma a proximidade de renovação com o Fluminense, tá aí, ó. Paulo Henrique Ganso, né? Após a vitória contra o Once Caldas, o jogador do Fluminense deu entrevista, né, na beira do campo, e ele falou o seguinte, ó, está bem próximo, falou aqui o Ganso, quando perguntado sobre a renovação, o presidente pode falar melhor, mas está quase, falou o Ganso, sorrindo e demonstrando otimismo em um acordo com o clube, e tá falando aqui com o Fluminense. Então, muito próximo aí de Ganso renovar com o Fluminense até o final da temporada 26. E para o Fluminense é até uma, digamos, entre aspas, conquista, porque o Fluminense, a gestão do Fluminense, estava tendo dificuldade de renovar com o Ganso. E essas dificuldades que ela estava tendo em renovar com o Ganso, segundo informações que a gente obteve, era porque o Ganso queria um contrato maior, né, de 2 anos, até o fim de 2027. Então, se tá, como está dizendo aí, a possibilidade de renovação até o fim de 26, acho que é bom para os dois lados. É bom para o Ganso, que queria uma renovação, até pela idade dele, né? E tá igual o Fábio, a renovação dele agora, acredito que vai ser desse jeito, sempre de 1 em 1 ano. E para o Fluminense, que estava querendo uma renovação com ele, era um objetivo do Fluminense, também não é ruim, porque o Fluminense consegue fazer um contrato de 1 ano em vez de 2 anos. Então tá aí Paulo Henrique Ganso, para as minhas amigas Gansete, meus amigos Gansete, né? Rafa Caixa deve estar feliz pra caramba. Tá aí o Paulo Henrique Ganso renovando o contrato com o Fluminense por mais uma temporada, tá bom, galera? E, galera, ontem o Thiago Silva deu uma entrevista na zona mista, muito interessante, né? E o principal corte dessa entrevista foi feito pelo TNT, na minha opinião, em que ele fala sobre o Mundial de Clubes. Eu achei bem legal ele falando da importância da marca Fluminense ser mais conhecida no mundo, né? Uma marca fortíssima. E eu achei muito legal essa entrevista, eu coloquei aqui o corte dela pra gente ouvir juntos o que o Thiago falou dessa importância do Mundial para o Fluminense. E aí é aquilo que eu falo com vocês, o Thiago é uma referência, não só dentro de campo, o Thiago é uma referência fora do campo, o mundo conhece o Thiago, e quando o mundo vê o Thiago jogando no time de coração dele, com a braçadeira de capitão, encerrando a carreira, o mundo volta os olhos para o Fluminense até com um certo carinho. Então vamos ver o que o Thiagão aí falou da importância da participação do Fluminense nesse Mundial de Clubes. Depois a gente pensa no Mundial de uma maneira mais geral, assim. Eu acho que é a cereja do bolo, podemos dizer, né?
É uma competição única, é a primeira de muitas, e a gente tem a oportunidade de representar da melhor maneira a camisa do Fluminense, um escudo tão importante assim, né? E o mundo ainda vai conhecer muito o Fluminense, e eu acho que essa oportunidade que a gente não pode deixar passar. Independente se vamos ser campeões, se vamos chegar nas oitavas, nas quartas, na semi, não importa, mas eu acho que a gente tem que entregar o nosso melhor. Isso o Fluminense precisa, o nosso torcedor necessita do nosso melhor. Depois a gente não tem um controle do resultado, na verdade. Então, procurar fazer o nosso melhor, se preparar da melhor maneira possível e de tentar fazer um grande mundial. Tá aí. Muito bom. Muito bom aí o Thiago Silva falando, né, sobre o Mundial de Clubes, a importância da participação da marca do Fluminense no Mundial de Clubes. Excelente entrevista do Thiago Silva. Muito legal mesmo. Galera, o Renato ontem acabou revelando aí, pergunta do meu amigo Wilson Fortes, da Central Fluminense. O rapaz faz um trabalho espetacular. Sigam lá o Wilson Fortes no Twitter, né? Se inscrevam no canal Central Fluminense. O Wilson Fortes ontem fez uma pergunta muito boa para o Renato e perguntou sobre Keno. Vamos ver o que o Renato falou aí sobre o Keno, sobre essa ausência do Keno aos jogos. Vamos ver o Renato aí, vamos ver o que o Renato falou. Ele vem tratando, ele vem treinando. Há uns dias atrás ele voltou para o campo, voltou a sentir. Eles estão tendo todo o cuidado com ele. Ele tem feito tratamento, voltou novamente para o campo. E agora vamos esperar a reação do corpo dele, né? Ele que vai nos dizer se ele está 100% ou não. A gente está tendo todo o cuidado com ele, tanto o departamento médico, como a preparação física, a comissão técnica. Ele que vai nos dar a resposta agora. Então é isso, galera. Tá aí, ó. O Renato revelando que o Keno tá sentindo dores. A gente trouxe essa informação para vocês há 5 dias atrás, né, exclusivo aqui no canal, que o Keno, o problema do Keno era o clube tinha dado a informação oficial do controle de carga, mas a gente foi um pouquinho mais além, a gente trouxe a informação de que além do esse controle de carga ele estava sendo feito porque o Keno estava sentindo dores, né? E essas dores não significavam contusão, mas significavam como se fossem... não tem quando você tá com aquela, tipo assim, aquele... Como eu posso explicar isso? Quando você tá com aquela sangue pisado, né? Que você pisa, sente aquela dorzinha, isso não é uma contusão. Isso é uma coisa persistente, é uma dor persistente. Então o Keno tá com dor persistente por fadiga muscular, que gerou ali partes inflamadas do músculo, né? Sobretudo o músculo da coxa e panturrilha. Então, por conta disso daí, o jogador está fazendo um trabalho especializado, né, com o departamento médico e fisioterapia para evitar que vire sim uma contusão. Por isso ele não tem jogado. Ele podia tomar uma injeção lá para não sentir dor e entrar em campo e jogar. Ele não tem contusão, só que isso poderia virar uma contusão. Por isso que o Fluminense tem tido esse cuidado com ele. Então, o Renato explicando aí na coletiva, é uma pena que a gente precise do técnico do Fluminense ser perguntado em coletiva para responder, né? Porque é algo que eu acho que a assessoria de imprensa do clube deveria vir a público trazer essa informação. Enfim, é uma pena, mas vamos lá. Além disso, galera, logo depois dessa pergunta do Wilson, eu faço uma pergunta. E o Renatão foge pela tangente. Eu cometo uma pequena gafe, como eu falei nessa pergunta, porque eu falo é o último jogo do Fluminense no Brasil, não é? Eu quis dizer no Maracanã, né? Mas o Renatão foge. Vamos ver o que o Renato respondeu aí, assim, em cima da minha pergunta. Renato, boa noite. Leandro Quintela, Resenha Tricolor 1902 e Portal Netflu. Parabéns pela classificação, mas me permite sair um pouco da partida de hoje, pois considerando que estamos a 17 dias da estreia do Mundial e que este é o último jogo do Fluminense no Brasil antes da competição, vocês já estão pensando em alguma estratégia diferenciada para o confronto com o Borussia? Ou alguma escalação diferente, tendo em vista que este é um confronto diferente de qualquer realidade que a gente possa viver no futebol brasileiro, havendo uma clara disparidade competitiva entre as duas equipes? Obrigado. Olha, essa tua pergunta, eu poderia respondê-la de várias formas. Mas eu Olha a cara do Renato rindo. Ai. Ele dá essa risada aí, galera, porque ele sabe que há uma disparidade técnica muito grande entre Fluminense e Borussia. E ele antes tinha falado que não tem favorito mais no futebol. Ele sabe da disparidade entre Fluminense e Borussia. Ele dá a risadinha ali porque ele sabe que a pergunta foi maneira, pô. Só que ele não quer responder, mas vamos lá. Eu queria que você me fizesse essa pergunta domingo, depois do jogo contra o Internacional. É muito com saboado. todo o respeito.
O que eu tenho em mente, em termos de equipe, de mudança, não, é para o jogo de domingo. Você está me perguntando uma coisa que vai acontecer daqui mais de 2 semanas. A tua pergunta é boa, é lógico, é normal, mas eu, como treinador, eu sou pago para pensar. Então eu tenho que pensar no jogo de domingo, que é Campeonato Brasileiro. É mais uma decisão que a gente tem, são mais 3 pontos em jogo, entendeu? Aí sim, após a partida do Internacional, aí a gente começa a pensar no Mundial. A gente sabe que são equipes fortíssimas que estarão lá, mas o Fluminense também vai forte, pode ter certeza disso. Mas quanto ao Mundial, a gente começa a pensar a partir da próxima segunda-feira. Até lá, a partir de agora, a gente começa a pensar no Internacional. A atitude bem correta do Renato, ele tá certo. Eu sabia que dificilmente eu ia tirar uma resposta dele da pergunta, né? Mas eu queria realmente jogar a pulguinha atrás da orelha. Porque não dá. Galera, a questão é muito simples. Não dá para você enfrentar o Borussia da forma como você enfrenta o Flamengo, o Palmeiras. Eu estou falando de grandes clubes de futebol brasileiro. Botafogo. Não dá. E detalhe, eu não estou nem falando de um time europeu top de linha, não. Eu estou falando de um time europeu de segunda linha. O Borussia não está no nível, por exemplo, do City, do Atlético de Madrid, do próprio Bayern de Munique, não está nesse nível. Ele está nível abaixo, tá? Só que ainda assim a disparidade entre Fluminense e Borussia Dortmund é muito grande. Dá para competir com o Borussia? Dá, mas você vai ter que fazer uma mudança radical no teu conceito de jogo. E não só no seu conceito de jogo. Você vai ter que fazer uma mudança radical na forma como você pensa a escalação do time. Porque num jogo como esse, os 11 jogadores que estão em campo, eles têm que atacar e defender. Eles precisam ser solidários durante todo o jogo. Não existe a possibilidade de ter 1 ou 2 jogadores em campo que não tenham a capacidade de atacar e defender. Não existe essa possibilidade. Senão é sacolada. Então, por isso que eu fiz essa pergunta para o Renato. Mas, o fio lá da jornada KTO, vou ficar cobrando o fio até domingo. O fio lá da jornada KTO e também do canal Gol de Barriga, um abraço aí pro Fio, mandou um zap para mim, falando assim, Quintela, eu vou fazer a tua pergunta no domingo, que eu vou estar em Porto Alegre. Então, Fio, você que faça a pergunta, porque, tá aqui, você me mandou a mensagem, hein? Eu te cagueta, hein? Então, tô esperando a tua pergunta aí, com certeza. Tô esperando essa pergunta, com certeza. Vou aguardar você fazer a minha pergunta lá no domingo, lá. Precisa me dar crédito não, pô. Faz a pergunta, enquanto eu tô doido para saber o que o Renato vai responder, tá bom? E é isso aí, galera. Então essa aí foi a parte do Renato aí, a participação do Renato aí, na minha resposta que o Renato me deu, para vocês poderem ver aí. Teve também entrevista do Martinelli na zona mista, o autor do primeiro gol. Fez um ótimo primeiro tempo. Martinelli crescendo muito aí com o Renato. Vamos ver o que o Martinelli falou aí do jogo. Vamos embora ver juntos aqui. Nelly, a gente quer saber qual é a expectativa do Fluminense para o Mundial, né? Pensando que agora vem de uma sequência muito positiva, uma sequência que empolga tanto a torcida quanto os jogadores, né? A torcida parece que agora está numa sintonia com o time e isso é muito importante. Acho que é muito importante essas vitórias que a gente teve no Clássico e agora, né, da nossa classificação. Então, acho que essa confiança que a torcida vai nos dando, a gente também, como jogadores, vai conversando, vai nos apoiando. Então, acho que essa confiança é crucial para a gente chegar bem no Mundial. Seu segundo gol na temporada, os 2 desde que o Renato chegou. O que mudou no seu posicionamento, na sua função com a chegada do Renato? E como é que melhorou o entendimento entre você e o Hércules ali no meio? Parece que vocês alternaram um pouco as funções, estão se entendendo cada vez melhor. Como é que tem evoluído essa parceria sua com o Hércules ali no meio? A gente sabe que o Hércules é um grande jogador, não é à toa que foi contratado aí, uma das maiores contratações do Fluminense, então ele se adaptou, está muito bem, e o Renato dá liberdade para a gente, para chegar na área, para pisar na área, para contribuir com os atacantes, e o Renato viu e alternou um pouquinho a gente ali, ele um pouquinho mais de primeiro, eu um pouquinho mais solto, então acho que tá dando certo essa dupla. Vocês viram o que ele falou aí? Galera, só um minutinho. Você viu o que o Martinelli falou? Que o Renato colocou ele de primeiro, o Hércules de primeiro, e liberou ele, Martinelli, para jogar. O que a gente vem falando aqui que provavelmente
é o que está fazendo as coisas darem certo. Por quê? Porque o Renato praticamente descobriu o Hércules numa posição que o Hércules não jogava. E aí a gente tem que dar o mérito ao Renato Gaúcho. Né? Para muita gente que fala que o Renato é boleiro, o Renato não entende de tática. O Renato entende, cara. O Renato ele entende. Ele pode não ser um expert em tática, mas ele é um treinador que ele sabe trabalhar jogador. E ele sabe como trabalhar jogador. Ele tem esse diferencial. Essa fala do Martinelli de que tipo, ele botou o Hércules ali, me deu liberdade para eu atacar, ele pede para que a gente chegue no ataque, isso fala muita coisa. Isso diz muita coisa. O Renato já tem claramente 2 esquemas de jogo definido. Né? O 4-3-3 ou 4-3-2-1, né? Quando ele está quando enfrenta times mais duros, e o 4-2-1-3 com o Ganso quando ele enfrenta times que dão mais espaço. Então ele tem já 2 modelos de jogo. A gente tem que reconhecer que está aparecendo o trabalho do Renato nesse momento. Mas vamos lá. Bem quanto o Inter, mas no próximo já contra o Borussia. Vocês ali internamente, como é que vocês conversam? Há uma conversa com vocês já pensando nesse Mundial no jogo contra o Borussia? A ansiedade já bate? Não, a gente não conversou nada ainda. A gente estava focado nessas nossas classificações, nas Copas, e terminar o Campeonato Brasileiro também na posição ali em cima. Então a gente tem no domingo mais um jogo difícil lá no Sul, para depois dar uma descansada na cabeça e viajar, treinar lá e aí começar a pensar nos adversários. Descanso que o Fluminense vai ter até o próximo jogo, depois do jogo contra o Inter, que é contra o Borussia Dortmund, dia 17. Vocês vão descansar, vão poder treinar mais com o Renato Gaúcho. O Fluminense deve trazer algumas contratações também. Até onde o Fluminense pode chegar nesse Mundial de Clubes? A gente tem um tempo agora que veio de uma maratona muito pesada esse primeiro semestre, jogo a cada 3 dias, e eu acho que a gente conseguiu cumprir bem, e agora é dar uma descansada na cabeça também, desligar um pouquinho, acho que... E depois quando a gente viajar e focar novamente, temos bastante treino lá com o Renato, e quem chegar vai chegar para somar, vai chegar para ajudar. Então, mas no Mundial é primeiro pensar em classificar na fase de grupo. Eu acho que é passo a passo, a gente tem um grupo difícil. Às vezes o pessoal fala que não, mas é um grupo difícil. Mas a gente tem total condições para fazer uma grande competição. Tá aí, galera, Martinelli falando aí com propriedade. E para fechar aqui o nosso vídeo, galera, uma informação aí sobre Nico Lopes. Tá todo mundo falando aí da possível contratação de Nico Lopes e ela é real, tá? Vamos colocar na tela aqui quem trouxe a informação para dar o crédito à pessoa correta. O Martim Charqueiro, jornalista, né? Jornalista importante aí, especializado em futebol sul-americano. É um cara que já deu vários furos de contratações, o Martim Charqueiro. Então, assim, não vem de qualquer um, e sim de um cara que realmente é muito respeitado aqui na América do Sul, como sendo um cara que realmente entrega muita informação importante, muita informação relevante. Nesse ano mesmo, ele cravou algumas contratações que o River Plate fez também. É um cara muito, muito forte. Ele é uruguaio e é um cara muito forte aí no cenário de contratações. Ele está trazendo a seguinte informação aqui para a gente. Olha, o Fluminense já fez proposta formal por Nico Lopes. Ele chama de Diente Lopes, mas é Nico Lopes. O clube brasileiro quer incorporá-lo a partir de agora, ou seja, imediatamente. Ele se oferece para dobrar seu salário. Se o jogador de futebol fosse embora agora, ele teria que pagar uma cláusula de rescisão de $1 milhão, que seria algo em torno de 6 milhões de reais, 5 milhões de reais, mais ou menos, galera. Então, de fato, a questão do Nico Lopes não é só sondagem, nada disso. O Fluminense fez uma proposta formal por Nico Lopes. Tá? Então, a proposta por Nico Lopes. Muito provavelmente, Nico Lopes vai chegar no Fluminense. É isso que vocês estão ouvindo aí, Nico Lopes, muito perto do Fluminense, galera. E para a galera que está aí se perguntando, mas quem é Nico Lopes? Né? Quem é esse jogador? A gente vai trazer alguns detalhes aqui sobre Nico Lopes para vocês, e mais detalhes aqui sobre Nico Lopes, ó, aqui no Transfer Market. Vamos lá. Esse aqui é o Nico Lopes. Ó. Nico Lopes é um centroavante que joga pelo lado direito,
pode jogar também por dentro, como vocês podem ver nesse mapinha aqui, ó. Pode ser um centroavante central, pode ser um centroavante pelo lado direito. É um jogador uruguaio de 31 anos, não é um jogador com idade estourada, uma idade até razoável, tem 1,78 m de altura, não é um jogador alto, é um centroavante, hoje está no Nacional do Uruguai e tem contrato até o final de 2026, tá bom? Descendo um pouquinho mais aqui, a gente vai ver os clubes que o Nico Lopes jogou na sua carreira. Ele iniciou lá no Nacional, depois foi para Roma, depois ele sai da Roma e vai para a Udinese, aí fica lá na Itália, de um clube para outro, tá vendo? Até chegar no Granada da Espanha. Depois do Granada ele volta para a Udinese, da Udinese para o Nacional, do Nacional ele volta de novo para a Udinese, e aí vai, até chegar no Internacional em 2019. No Internacional, galera, ele faz até uma boa temporada pelo Internacional, né? Teve uma boa passagem pelo Internacional. A torcida do Internacional esperava, até gosta dele, mas esperava muito mais dele. Eu até conversei com um amigo torcedor do Internacional, ele me disse isso, ele falou, Quintela, olha só, a gente gostou da passagem dele, né? Ele até brincou, ele falou assim, a gente gostou, mas a gente só gostou. A gente esperava muito mais do Nico Lopes. A gente achava que o Nico Lopes poderia ser um divisor de águas no Internacional, e não foi. Depois ele se transferiu para o Lyon, depois para o Tigres, e depois voltou para o Lyon. E depois do Lyon, ele volta para o Atlético Nacional, em definitivo, e está aí no Atlético Nacional. É uma boa contratação, galera? É uma boa contratação. Vem para resolver a vida do Fluminense? Olha, resolver a vida. Ele resolve, ele vem para ser titular. Ele vem para ser titular, né? Mas, na minha opinião, não era a contratação que eu faria. Eu tentaria buscar o centroavante que faz pivô, alto, cabeceador. Mas tá bom, o Nico Lopes é sim uma boa contratação. Se não é possível contratar um centroavante estilo Verratti, o Nico Lopes é sim uma boa contratação para o Fluminense. Enfim, muito avançada essa negociação, tem proposta na mesa, tem aumento salarial, né? Tem possibilidade de pagar a multa. O jogador só não vem se ele não quiser vir para o Fluminense. Pelo menos é o que está trazendo aí o jornalista que vocês viram, né? O jornalista uruguaio. Então, Nico Lopes, muito próximo do Fluminense aí, pelo menos é o que está trazendo o periodista uruguaio aí que vocês viram. Esse foi o nosso Resenha Express de hoje, galera. Saudações tricolores, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, né? E eu pedi a galera para assistir o nosso pós-jogo. Assista aí o nosso pós-jogo, ajuda a gente aí. Um abraço, valeu!